Luís de Camões. Poeta português. Luís de Camões, de 1524 a 1580, foi um poeta português. Autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 1524. Era filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá e Macedo, aparentada com a casa de Vimioso, da alta nobreza portuguesa, e sobrinho de D. Bento de Camões, cônego da Igreja de Santa Cruz de Coimbra. Em 1527, durante uma epidemia de peste em Lisboa, D. João III e a corte transferiram-se para Coimbra, e Simão, a mulher e o filho, com apenas 3 anos, acompanharam o rei. Luís de Camões viveu sua infância na época das grandes descobertas marítimas e também no início do classicismo em Portugal. Foi aluno do Colégio do Convento de Santa Maria, tornando-se um profundo conhecedor de história, geografia e literatura. Em 1537, D. João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra. Camões iniciou o curso de teologia, mas levava uma vida irrequieta, desordeira, além da fama de conquistador, mostrando pouca vocação para a igreja. Em 1544, com 20 anos, deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Já era conhecido como poeta. Nessa época, compôs uma elegia à Paixão de Cristo, que ofereceu a seu tio. Seus versos revelam que ele estudou os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos. Em 1544, com 20 anos, encontra-se com Dona Catarina de Ataíde, dama da rainha Dona Catarina da Áustria, esposa de D. João III, e desse encontro nasce uma ardente paixão, mais tarde imortalizada pelo poeta, que se referia à Dama do Paço, com o anagrama Natércia. Nessa época, a intelectualidade nacional era incentivada, sobressaindo-se escritores, pensadores e poetas, como Sá de Miranda e o próprio Camões. Em um sarau, seguido de um torneio poético, o espanhol Juan Ramón, sobrinho de um professor da universidade, sentiu-se ofendido por causa dos versos de Camões. Seguiu-se um duelo e o espanhol saiu ferido, o que terminou na prisão do poeta, sob o protesto dos estudantes. No final de muitas discussões, Camões é perdoado, com a condição de ser desterrado durante um ano em Lisboa. Na capital, os versos do poeta eram apreciados pelas damas da corte. Era perseguido por outros poetas, sendo vítima de muitas intrigas para desprestigiá-lo e afastá-lo da corte. Para fugir das perseguições, em 1547, Camões resolve embarcar, como soldado, para a África. Serviu 2 anos em Ceuta. Combateu contra os mouros e durante uma briga perdeu o olho direito. Em 1549, Luís de Camões retorna para Lisboa e entrega-se a uma vida desregrada. Em 1553, envolve-se em novo incidente, ferindo um empregado do Paço. Foi preso e permaneceu 1 ano encarcerado. Nessa época, inspirado nas conquistas ultramarinas, nas viagens por mares desconhecidos, na descoberta de novas terras e no encontro com costumes diferentes, escreve o primeiro canto de sua imortal poesia épica, Os Lusíadas. Posto em liberdade, em 1554, Camões embarca para as Índias. Esteve em Goa, e toma parte de várias outras expedições militares. Camões, retrato pintado em Goa, 1581. É nomeado provedor em Macau, na China e durante sua estada aí, escreveu mais 6 contos de seu poema épico. Em 1556, parte novamente para Goa, mas sua embarcação naufraga na foz do rio Mekong. Camões consegue se salvar nadando, levando consigo os originais dos Lusíadas. Chegando a Goa, é preso novamente em consequência de novas intrigas. Ali recebeu a notícia da morte prematura de Dona Catarina de Ataíde. Em 1569, Camões resolve voltar para Portugal e embarca na nau Santa Fé, levando consigo um escravo, que lhe acompanhou até seus últimos dias. Chega a Cascais em 7 de abril de 1570. Depois de 16 anos, estava de volta à sua pátria. Em 1572, publica seu poema Os Lusíadas, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. Camões faz do navegador uma espécie de símbolo da coletividade lusitana e exalta a glória das conquistas,
os novos reinos formados e o ideal de expansão da fé católica pelo mundo. O poema é composto de 10 cantos, cada canto é formado por estrofes de 8 versos. Com o sucesso, Camões recebe do rei D. Sebastião uma pensão anual, que mesmo assim não o livrou da extrema pobreza em que vivia. Inspirado em A Eneida, de Virgílio, Camões narra fatos heróicos da história de Portugal, em particular a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama. No poema, Camões mescla fatos da história portuguesa a intrigas dos deuses gregos, que procuram ajudar ou atrapalhar o navegador. Um aspecto que diferencia os Lusíadas das antigas epopeias clássicas é a presença de episódios líricos, sem nenhuma relação com o tema central que é a viagem de Vasco da Gama. Entre os episódios, destaca-se o canto terceiro que relata o assassinato de Inês de Castro, em 1355, pelos ministros do rei D. Afonso IV de Borgonha, pai de Dom Pedro, seu amante. Veremos agora o canto terceiro de Luís de Camões. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra. A se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno da memória, que do sepulcro os homens desenterra. Aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga. Deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga. É porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto. Naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto. Aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. É um poeta múltiplo, sofisticado e popular. O poeta erudito do Renascimento, mas às vezes, se inspirava em canções ou trovas populares e escreveu poesias que lembram as velhas cantigas medievais. Além de Os Lusíadas, Camões escreveu poemas líricos, versos bucólicos, as comédias El Rei Seleuco, Filodemo e Anfitriões e uma coleção de sonetos de amor, entre eles o mais famoso O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Vamos ler com muita atenção este lindo poema. O amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade. Se tão contrário a si. É o mesmo amor. Luís de Camões morreu em Lisboa, Portugal, no dia 10 de junho de 1580, em absoluta pobreza. Segundo alguns biógrafos, Camões não tinha sequer um lençol para lhe servir de mortalha. Teria sido enterrado em cova rasa. Mais tarde, em 1594, Dom Gonçalo Coutinho mandou esculpir uma lápide com os dizeres: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e assim morreu.